Pai do Senhor, para todo o povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa feita vamos falar sobre mais um assunto interessante e também polêmico. Recentemente nós vimos na internet, nas redes sociais, um pastor em um evento para homens, segundo ele próprio falou, expondo que beijava a filha na boca, dizendo que ela até se assustava, mas ele disse: isso é para quando você tiver um namorado, eu dizer para ele: eu beijei primeiro. E quando ela passava, esse pastor disse que falava para ela: ai, se eu te pego. E na expressão que ele usou, ele disse que ela se assustou e disse: credo, pai, o senhor já é da mamãe. E esse pastor falou isso com uma naturalidade, diante daquele público, e até esse mesmo público o aplaudiu. Então o tema de hoje é esse. É normal um pai beijar uma filha na boca e ainda dizer para ela: ai, se eu te pego, usar uma expressão como essa? Vamos lá, para falar sobre esse assunto, em primeiro lugar eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que está na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo de número 4, que diz assim a Palavra do Senhor: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui uma recomendação de Paulo para os filhos, para que sejam obedientes aos pais no Senhor, porque é justo que assim seja. Depois Paulo continua falando para os filhos, no versículo 2, quando ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Qual é a promessa? De ter dias longos na terra. Os nossos dias de vida, se nós honrarmos os nossos pais, segundo a Bíblia, eles serão acrescentados. Isso quer dizer que quem não honra vai morrer mais rápido. Os dias diminuirão, ao contrário daquele que honra o pai e a mãe. Mas depois vem as recomendações para os pais, a partir do versículo 4, porque no 3 ele diz: para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então ele ainda está falando para os filhos. Mas no 4 ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, em primeiro lugar, a recomendação é para que o pai não provoque a ira nos seus filhos, ou os pais, que aqui está se falando tanto do pai como a mãe, está no plural, os pais. Então, um pai ou uma mãe não deve provocar a ira no filho. Quantos filhos estão irados e revoltados até com os seus pais, porque foram abandonados, porque foram até mesmo espancados, quando crianças, adolescentes. O pai tem o dever, e o direito de corrigir o seu filho, mas jamais espancando. E também tem a responsabilidade, como pai e mãe, de cuidar do filho. Então, quantos que se dizem pais e abandonaram seus filhos? Quantas vezes a gente viu reportagens de mães que tiveram a coragem de largar um filho recém-nascido ou uma filha dentro de águas, de um açude, de um rio, até mesmo dentro da lata do lixo. A gente já viu reportagens sobre isso. É algo incompreensível para quem é pai, para quem é mãe, porque nós sabemos o quanto nós amamos os nossos filhos. Eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino, e eu sei o quanto eu os amo. Então eu não compreendo como uma mãe pode fazer isso. Isso não pode nem ser chamado de mãe na realidade.
Então não se pode provocar ira nos filhos. Agora, a segunda questão que está no versículo 4 é interessante quando ele diz: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, é incompreensível que alguém que serve a Deus, ainda mais que é um pastor, que tem conhecimento das Escrituras, crie uma filha dessa forma. Eu não estou jamais querendo dizer aqui que ele abusou da filha ou abusava. Jamais. A própria filha se pronunciou, dizendo que foi muito bem criada, que hoje está casada e tal. É claro, ela fez o correto de honrar o seu pai, Então não estou dizendo jamais que houve nenhum tipo de abuso, mas a fala dele foi irresponsável. Aquilo que ele fez com a filha, de beijar, de dar um selinho, dependendo da idade, sendo uma criança, eu acho que isso é muito de família para família, e é muito da questão de que se existe maldade ou não no pai, porque infelizmente a gente vê hoje casos de pais abusando sexualmente da própria filha. O ideal mesmo é que se evite, esse tipo de coisa. Pai e filha é pai e filha, então não tem necessidade de estar dando selinho, beijando na boca, porque quando a gente vai ver, a boca é uma parte da nossa cabeça, do corpo humano, que faz com que haja um estímulo na questão sexual, A gente sabe disso, é uma parte erógena. Acredito que é essa expressão, porque quando vai se começar um ato sexual, sempre o normal é que se comece com os beijos, E esses beijos vão aumentar, o desejo, A qualidade do ato vai ser melhor, segundo os sexólogos, até mesmo sexólogos cristãos e sexólogas, os estudiosos nessa área. Então o ideal mesmo é que se evite, é que se corte o mal pela raiz. Mas aí ele vai ao cúmulo de dizer que a filha passou e ele disse: ai, se eu te pego. Essa expressão é uma expressão de cunho sexual, é totalmente sexual essa expressão, ai, se eu te pego. Um pai fala isso com a filha. Então, por mais que ele estivesse brincando, que a intenção dele não fosse sexual, mas além da expressão ser, e ele ter errado por fazer isso em casa com a filha, ele errou ainda mais quando ele expôs isto, acredito que em uma igreja onde ele estava, para um grupo de homens muito grande, e ainda sendo gravado para isso sair nas redes sociais. Qual a imagem que as pessoas do mundo têm da igreja? O pastor fazendo isso, olha a atitude do pastor. Então isso não condiz com o que diz a Bíblia aqui, com o que o apóstolo Paulo falou, que os filhos devem ser criados na doutrina e na admoestação do Senhor. A Bíblia também diz em Provérbios: ensina a criança o caminho que deve andar, quando for velho ele não se desviará dele. Apesar de que no original a expressão não é se desviará, mas não esquecerá, daquilo que foi ensinado. Porque quantos filhos são ensinados e criados na igreja e depois se desviam? Então desvia, mas não esquece daquilo que aprendeu. E muitos regressam depois, porque está gravado na sua mente tudo aquilo que foi ensinado quando criança. Então, o que esse pastor falou não é um ensinamento à luz da Bíblia que deve ser dado a uma criança ou um adolescente, a um filho, seja lá a idade que ele tiver, ou a uma filha. Não é. Essa é a minha opinião à luz da Bíblia. Quero deixar claro também que não quero aqui crucificar esse pastor, porque esse pastor, ele contribuiu já com muita coisa boa, pregações, enfim, com o que ele tem feito como pastor na igreja que ele faz parte. Então não é uma falha na fala dele que vai apagar toda a sua história.
né? O estilo dele, da igreja dele, não é o meu estilo, né? Eu não concordo com algumas coisas, não é a minha forma de trabalhar, mas nem por isso eu posso dizer que só a nossa igreja, só a Assembleia de Deus está certa, que eles não vão para o céu. Não, a gente passaria a ser uma seita, né? Então a questão aqui que está sendo abordada no vídeo, é essa fala dele, essa conduta dele, não para crucificá-lo, mas para que os nossos telespectadores aqui do YouTube entendam que esse tipo de criação é antibíblico. Não é assim que a Bíblia nos ensina a admoestarmos os nossos filhos, a criarmos os nossos filhos na presença de Deus, nos ensinamentos de Deus. Aí vem outras questões polêmicas, como por exemplo, pode tomar banho, mostrar nudez para uma filha, porque é criança, porque é adolescente. Vem essas questões também que são dúvidas de muitas pessoas, e é claro que biblicamente não tem base, isso fala de respeito, de ética familiar, isso fala de um pai respeitar a filha ter respeito pelo pai, mas se ela é uma criança ou um adolescente, isso tem que partir de quem? Do pai, que já é adulto, que já tem uma noção maior das coisas. Então, a gente está vendo que as coisas estão ficando invertidas, né? O que é certo está errado, o que é errado está certo, não só no mundo, mas isso está sendo trazido também para dentro da igreja. Nesse mesmo ministério aí, fizeram um evento, só que não, acredito que não na mesma igreja, mas me parece que nos Estados Unidos, com o líder hoje da igreja, que é o pastor André Valadão, um evento empresarial, coach, algo do tipo, onde até chegaram a cantar uma música mundana no altar. E foi outra questão que gerou outra polêmica nessa denominação. E o pastor tentou se retratar, no caso o André Valadão, mas acabou que a retratação dele, ao meu ver, não foi muito boa, porque ele disse que foi um erro, mas porque não esperavam que ia se fazer aquilo e tal, e não era um culto, era um evento empresarial, coach e tal. Ora, é para isso que servem os púlpitos das igrejas, para fazer eventos coaches, para fazer eventos empresariais. A igreja, o templo, eu falo, serve para isso nos dias de hoje. O próprio Jesus não se irou quando estavam negociando dentro do templo, pegou um chicote, quebrou tudo, né? Disse: a casa do meu pai é lugar de oração, mas vocês transformaram em um lugar de ladrões, de salteadores. A casa de Deus é um lugar de orarmos, de buscarmos ao Senhor. Não é um lugar para eventos coaches, empresariais, eventos românticos, como tem até em outras igrejas, né? Uma noite onde você vai arrumar um namorado, uma namorada. A igreja não é para isso, a igreja não é um baile, a igreja não é um clube. A igreja é a casa de Deus. E a Bíblia diz que cale-se diante do Senhor, né? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, eu quero aqui repudiar, né? Deixando claro, não estou crucificando nenhum dos dois pastores, porque errar é humano, não é porque é pastor que não erra, que não falha, mas as atitudes desses dois pastores, desse mesmo ministério, ao meu ver, foram completamente erradas, né? O último de ceder à igreja o púlpito para um evento empresarial e até onde foi cantada uma música secular, uma música do mundo. O primeiro que eu citei, que é o tema principal desse vídeo, dizer para a filha: ai, se eu te pego, dar uma toca nela, beijar ela na boca e dizer que quando ela arrumar um namorado, ele vai dizer: eu fui o primeiro a beijar, eu vou dizer para o seu namorado. Então isso não é atitude de pastores cristãos de verdade que pregam a palavra de Deus. Eu espero que eles tenham se arrependido dessas atitudes, melhorem nesse sentido, né? E não passem mais esse tipo de ensinamento para a igreja onde eles fazem parte, dirigem, né? No caso do André Valadão, onde ele preside. No caso do outro, que é o pastor Lucinho, se me foge a memória, né? Que ele venha melhorar e não falar mais esse tipo de coisa e nem fazer, né? Na sua casa. Então, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos criar os nossos filhos
na admoestação do Senhor, na doutrina do Senhor, como diz aqui o versículo 4 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, dê o seu like, clica no sininho para que você possa receber as notificações. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para que você possa estar por dentro de tudo que será postado aqui. Nós gostamos muito de assuntos polêmicos e com certeza vamos ter muitos assuntos interessantes aqui neste canal. Eu quero falar para você também que aqui embaixo eu vou deixar o link de um curso, que é o curso Pregador de Qualidade. É um curso de homilética, que é a arte de pregar, onde você vai aprender as técnicas para melhorar as suas pregações. Você vai aprender a preparar esboços, os diversos tipos de esboço. Também tem alguns bônus, entre eles um vasto material de esboços já prontos, né, para você se inspirar, quem sabe, ou até mesmo utilizá-los para ministrar a palavra, as técnicas que os maiores pregadores da história usavam e ainda usam para ministrar a palavra, tudo nesse curso Pregador de Qualidade, por um preço especial, promocional. O link que eu vou deixar aqui hoje é por apenas R$ 97,00, que pode ser dividido em até 10 vezes no cartão. Esse vídeo é todo em videoaulas e além disso você tem bônus por escrito de várias coisas interessantes para você crescer no conhecimento da palavra de Deus e se aprimorar na pregação. Serve tanto para quem quer melhorar e para quem quer pregar, começar a pregar, quem não prega ainda, mas tem um sonho de pregar. Então, se inscreva aqui embaixo, adquira esse curso, eu vou deixar link de outros cursos, e se você também quiser ofertar, contribuir com a Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, nós estamos aqui na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Eu vou deixar aqui embaixo os Pix, que você pode estar fazendo a sua contribuição e o Senhor recompensará a sua vida, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.